Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, O Pense e Enriqueça? Esse aqui, ó. Nós começamos, a gente fez uma série, já são mais de 20 vídeos, com o livro inteiro que traz 13 princípios, que é resultado de um trabalho que ele fez durante 25 anos da vida dele, estudando a vida daquelas pessoas que são muito bem-sucedidas, daquelas pessoas que se destacam, daquelas pessoas que fazem parte daqueles 5% que, de acordo com o Ernest Nightingale, lá no livro dele, O Estranho Segredo, são aquelas que descobriram o segredo para viver a vida de abundância plena em todos os setores. Aquela vida que a Oprah Winfrey, que eu tenho certeza faz parte desses 5%, disse que Deus está sonhando para a gente, mas está sonhando para todos nós. Então por que é que os 95% restantes vão do berço ao túmulo na falta e na escassez? Ele então estudou também aqueles que fracassaram, que fazem parte desses 95%, e ele compilou tudo em 13 princípios e trouxe para a gente aqui em forma de livro. E ele disse que esse segredo é só metade. Ele descobriu tudo, porque como não fracassar e como ser bem sucedido, como sair da falta e da escassez ou como ficar nela. Mas ele diz que isso é só metade, pois a outra metade, aquilo que faz com que se juntem os dois e abra a porta da abundância e da prosperidade em todos os setores, nos dê um impulso para esse salto quântico, é a nossa parte de estar determinados a fazer isso, a fazer o que se requer. Porque ele diz várias vezes no livro que não há ganho sem dar alguma coisa, que há que se fazer o que se requer. E até eu entendi, vendo um vídeo da Kelly Moraes, que eu acompanho, os vídeos dela são fantásticos. Ela disse, ela falou ela falava muito da criação sem esforço, e eu não entendia isso. Mas aí ela explicou que quando o esforço não é não fazer nada, sempre há que se fazer, mas quando a gente faz aquilo que a gente realmente gosta de fazer, aquilo que se requer para que a gente conquiste aquilo que a gente está buscando, aquele nosso desejo ardente, como ele diz que é o primeiro passo, ter um desejo ardente que seja uma obsessão, então isso é sem esforço. Aí eu entendi, não há que ter esforço, mas há que se fazer o que se requer. Tudo precisa uma parte nossa, como ele disse, conhecimento é poder apenas quando colocado em prática, quando em ação. Então, ele chegou no último vídeo, nós chegamos no último passo, no 13º passo, que foi o sexto sentido, e ele garante que esse passo é conhecido, o passo pelo qual a inteligência infinita pode e irá se comunicar voluntariamente, sem esforço algum por parte do indivíduo ou exigência em relação a ele. Ou seja, eu acredito que aqui está tudo, como é a elegância da criação sem esforço que a Kelly Moraes tanto fala, é isso, quando a gente conseguir estar colocando esse sexto sentido, pelo menos a minha forma de ver, o meu ponto de vista, só a minha opinião. Não estou dizendo que ela está dizendo que seja assim, eu estou dizendo que eu entendi com ela como é sem esforço, e aqui eu estou associando isso, mas aí ele vem dizendo, esse princípio é o ápice da filosofia, só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois de dominados os outros 12 princípios. Então aí ele nos aperta sem nos abraçar, porque ele já tinha dito anteriormente que não adianta fazer uma única leitura, que há que se ler esse livro 3 vezes. Então é isso aí, ele está dizendo que o que se requer para entender o segredo que ele levou 25 anos buscando, descobrindo e nos trazendo, é estar lendo, relendo e lendo de novo, e aí ele diz que vai acontecer um clique e nós vamos entender. Então, mas aí depois que ele passou os 13 princípios, ele continua aqui com essa parte aqui que vem depois, que é os 6 fantasmas do medo. Faça um inventário de si mesmo, procurando algum remanescente de medo em seu caminho. Pense e enriqueça, porque nada, absolutamente nada, pode atrapalhar.
Antes que você possa pôr qualquer parte dessa filosofia em uso com êxito, sua mente deve estar preparada para recebê-la. A preparação não é difícil. Começa com o estudo, a análise e a compreensão dos 3 inimigos que terá de destronar: indecisão, dúvida e medo. Gente, o Napoleão Hill tá sendo mais do que pai, do que padrinho, de que alguém que realmente ele foi, estudou, trouxe, mostrou os 13 princípios, disse que tem que ler 3 vezes e agora ele ainda está mostrando como fazer para sair, então como fazer para colocar essa filosofia em uso com êxito. Então, primeiro a gente tem que destronar esses 3 senhores que estão aí não deixando a gente acessar o que ele está dizendo, que são a indecisão, a dúvida e o medo. O 6º sentido nunca poderá funcionar enquanto esses 3 negativos ou algum deles permanecerem em sua mente. Os membros do trio maldito são intimamente ligados. Onde se encontra um, os outros 2 estão à mão. Olha aí. Eu acredito até mesmo que indecisão e dúvida é mais ou menos a mesma coisa, né? E quem dá como que diz, o suprimento, o combustível para eles é o medo, ele dizendo que eles estão aí um do lado do outro, onde um está, o outro se encontra. Indecisão é a semente do medo. Lembre-se disso enquanto lê. A indecisão se cristaliza na dúvida. As duas se misturam e se tornam medo. Ah, sim, é uma fórmula química aí. Então, indecisão mais dúvida igual a medo. O processo de mistura muitas vezes é lento. Essa é uma das razões que tornam os 3 inimigos tão perigosos. Germinam e crescem sem que sua presença seja observada. Ou seja, eles são ali bem sagazes, podemos dizer assim, né? Eles conseguem estar germinando e crescendo sem que a gente perceba. O restante deste capítulo descreve o fim a ser atingido antes que a filosofia, como um todo, possa ser colocada em uso prático. Analisa também a condição que reduziu o grande número de pessoas à pobreza e declara a verdade que deve ser compreendida por todos os que acumulam riquezas, sejam essas medidas em dinheiro ou em estado de espírito, de valor bem maior que o dinheiro. E aqui eu acho super interessante ele estar trazendo isso, que o Pense e Enriqueça não é o enriquecer monetariamente apenas, até porque só dinheiro apenas, se a gente não tiver saúde, não tiver paz de espírito, não tiver um bom relacionamento, não é, eu acredito que não vai fazer grande diferença. Então, aqui ele dizendo que sejam essas medidas em dinheiro em estado de espírito de valor bem maior. O propósito deste capítulo é chamar a atenção sobre a causa e a cura de 6 temores básicos. Antes de dominarmos um inimigo, é preciso saber-lhe o nome, os hábitos e a morada. Enquanto lê, analise-se com cuidado e determine qual, se é que há, dos 6 temores básicos agarrou-se a você. Não se deixe enganar pelos hábitos sutis desses sutis inimigos. Às vezes, se mantêm ocultos no subconsciente, onde são difíceis de localizar e mais difíceis ainda de eliminar. Olha aí, gente, e nós vimos nos capítulos anteriores, em alguns dos outros 13 passos que ele passa lá, que terminou, que ele dizia que a gente tinha que estar dando uma olhada, então, nesses 6 temores básicos, que ele chama de temores básicos, e aqui ele nos dizendo que a gente deve analisar para ver que talvez eles possam até estarem agarrados em nós, mas no subconsciente, onde são mais difíceis ainda de localizar e de eliminar. Tomara que ele ensine como fazer isso, vamos ver. Medo é apenas estado de espírito. Há 6 temores básicos de cujas combinações todo ser humano sofre numa época ou outra. São felizes os que não sofrem dos 6 ao mesmo tempo.
Enumerados na ordem de sua aparição mais comum são eles: pobreza, crítica, saúde precária, amor perdido, velhice e morte. Olha aqui então, gente, ele dando o nome, ele diz que para eliminar o primeiro passo a gente deve conhecer o nosso inimigo, saber o nome, saber onde é que ele vive. E aqui ele está trazendo então os 6, ele diz que estão enumerados em ordem de aparição mais comum. Então quer dizer que primeiro normalmente a gente tem medo da pobreza, depois da crítica, depois da saúde precária, depois do amor perdido, depois da velhice e depois da morte. E olha que ele disse ali nos 13 passos que a consciência da pobreza a gente já vem com ela. Então cabe a nós estarmos transmutando isso e desenvolvendo, entrando na egrégora da consciência da riqueza. Depois, a crítica, eu acredito que quando a gente entende que cada um tem o seu ponto de vista e que nós também não devemos criticar nem julgar, a gente consegue sair, eliminar essa parte. Depois, saúde precária. E se a gente venha, é óbvio que se a gente vai contar que nós não nascemos, eu acredito dessa forma, eu acredito em reencarnação, eu acredito numa existência lá muito longe mesmo. Eu não nasci, não comecei a existir a partir dessa vez que eu saí do ventre da minha mãe. Então, se eu venho com saúde perfeita dessa vez, porque assim veio vindo, eu conservei minha saúde nas outras vidas, então eu também posso estar conservando a minha saúde nessa, creio. Porém, vamos ver como é que ele vai falar disso. Depois, amor perdido, velhice e morte. Os 3 primeiros estão no fundo da maioria das nossas preocupações. Os outros temores são de menor importância. Podem ser agrupados sob esses 6 títulos. Temores nada mais são que estados de espírito. Ele repetindo, então isso não existe de verdade, não é palpável, é um estado de espírito. O estado de espírito está sujeito a controle e direção. O homem nada pode criar sem antes conceber em forma de impulso de pensamento. Em seguida a essa afirmação vem outra de importância ainda maior, isto é, que os impulsos de pensamento começaram a se traduzir imediatamente em seu equivalente físico, sejam esses pensamentos voluntários ou involuntários. Impulsos de pensamento apanhados por acaso, pensamentos emitidos por outras mentes, isso está entre parênteses, podem determinar nosso destino financeiro, comercial, profissional ou social, com a mesma certeza com que o fazem os impulsos de pensamentos criados com intenção e desígnio. Então aqui ele explicando que tudo nós podemos controlar e direcionar esse estado de espírito que são os temores, como conduzindo, controlando os nossos pensamentos. Mas ele diz também que nós podemos receber esses pensamentos voluntários, desenvolver esses pensamentos voluntários ou involuntariamente, e que pode ser impulso de pensamentos apanhados por acaso, que são pensamentos que são emitidos por outras mentes, porque nós estamos em um campo vibracional, em um campo de informação magnética. Então, nesse vácuo, nesse grande campo energético, há pensamentos de todo mundo, há todos os nossos pensamentos e há pensamentos de todos. Nós podemos captar esses pensamentos. Mas aí, então, a gente pode se dizer, então, nós estamos totalmente perdidos, porque ainda que nós possamos controlar os nossos próprios pensamentos, aqueles que a gente está tendo de forma ali consciente, se esses outros vêm inconscientemente, a gente pega assim, mas aí eu acredito que isso depende do nosso estado de vibração. Se a gente estiver vibrando ali no baixo, tudo a gente vai captar pensamento que realmente vão continuar fomentando, alimentando esses temores. Mas se a gente estiver vibrando alto, aí a gente vai captar pensamentos que a gente vai continuar captando pensamentos, mas eu acredito que a gente vai captar pensamentos que vão nos conduzir exatamente para o outro lado.
outros capítulos que ele disse anteriormente, ele falou que há duas correntezas. Nós podemos cair naquela que nos leva diretamente, sem volta, para a falta e para a escassez, e a outra que nos leva para a abundância e para a prosperidade em todos os setores. Eu acredito que seja como é que a gente está vibrando. Estamos aqui lançando o fundamento para a apresentação de um fato de grande importância para quem não entende por que certas pessoas parecem ter sorte, entre aspas, enquanto outras, de igual ou maior capacidade, instrução, experiência e capacidade cerebral, parecem destinadas a viver com azar. O fato se explica com a afirmação de que todo ser humano tem a capacidade de controlar completamente a própria mente. E isso está escrito em negrito. Acho que ele quer ver que isso fica bem gravado, por isso eu vou repetir. Todo ser humano tem a capacidade de controlar completamente a própria mente. Então, aqui, se ele está dizendo que tudo depende para se livrar desses temores, depende do controle mental, aqui ele está dizendo que se a gente não faz, não é porque nós fomos mal equipados, porque a gente só tem um neurônio, os outros têm mais, não, porque Deus esqueceu de terminar a gente, não é por nada disso. É porque nós não escolhemos então usar esse poder, essa capacidade que a gente tem. Sendo que com esse controle, é óbvio, todos podem abrir a mente aos impulsos de pensamentos itinerantes emitidos por outros cérebros ou fechar a porta com força, admitindo apenas impulsos de pensamentos de sua escolha. Então aqui, ele retificando aquilo que eu disse anteriormente, eu acreditava que ainda que a gente fizesse esse controle, a gente ainda continuaria aberto para outros pensamentos. Mas ele está dizendo que não, que se nós controlarmos completamente a nossa própria mente, a gente pode então fechar, a gente fecha essa porta com força para esses pensamentos itinerantes. Que podem fomentar, alimentar esses temores. Então ele diz que aí nesse caso a gente admite apenas impulsos de pensamentos da nossa escolha, ou seja, nós podemos escolher então os pensamentos que a gente quer que entre ou não. A natureza adotou o homem com controle absoluto sobre uma coisa apenas, o pensamento. Olha, gente, já foi dito tantas vezes, todos os outros livros que a gente fez a série, para vocês que estão acompanhando, não é nisso que eles batem? O pensamento. Então, enquanto a gente não entender isso, que nós somos os responsáveis e como é que a gente cria através do nosso pensamento e como é que a gente mudando os nossos pensamentos, acho que não vai ter jeito, né? Então ele dizendo de novo, a natureza dotou o homem com controle absoluto, dotou o homem, dotou a humanidade, dotou o ser humano, homem e mulher, não quer dizer homem, sexo masculino, quer dizer ser humano, dotou o ser humano com controle absoluto sobre uma coisa apenas, o pensamento. Então não adianta a gente ficar querendo controlar nada fora da gente, nós só controlamos o nosso pensamento e é através do nosso pensamento que a gente muda as coisas fora da gente. Tal fato, acrescido do fato adicional de que tudo que o homem cria começa em forma de pensamento, leva-nos muito próximo ao princípio de que o medo pode ser dominado. Olha aí, então, chegou lá. Todo mundo, mas com o medo eu não posso. Ele está dizendo, controla o pensamento. Controlou o pensamento, dominou o medo. Se é verdade que todo pensamento tende a revertir-se no seu equivalente físico, e isso é verdade, sem haver nenhum lugar razoável para dúvidas, ele começa então dizendo se é verdade, depois ele confirma, ele diz que isso é verdade. Está aqui entre parênteses, e isso é verdade, sem haver nenhum lugar razoável para dúvidas. Então ele está dizendo, todo pensamento tende a revertir-se no seu equivalente físico. Então é igualmente verdade que os impulsos de pensamento de medo e pobreza não se traduzem em termos de coragem e ganho financeiro. Pronto, resolveu a questão.
Se todo pensamento tende a se revestir no seu equivalente físico, então se a gente estiver tendo pensamento de medo e pobreza, o que a gente vai criar? É isso que ele está dizendo, medo e pobreza. Não tem como, é aquela coisa da causa e efeito, aquela coisa, se a gente planta laranja, como que a gente vai querer colher maçã? Acredito também, né? Aqui mais um subitem, caminhos que levam a direções opostas. Não pode haver acordo entre pobreza e riqueza. Os dois caminhos que levam respectivamente à pobreza e à riqueza seguem direções opostas. Se você quer riquezas, deve recusar-se a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. O vocábulo riqueza é empregado aqui em seu sentido mais amplo, significando estados financeiros, espirituais, mentais e materiais. Legal, ele está de novo dizendo aqui, a gente não está falando apenas em dinheiro, apenas em riqueza financeira, monetária. Ele está falando em riqueza total, geral. É dessa forma que uma pessoa pode ser rica, se ela tiver riqueza espiritual, mental e material. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. No capítulo sobre o desejo, você recebeu instruções completas para o uso correto. Neste capítulo sobre o medo, você tem instruções completas para preparar a mente a fazer uso prático do desejo. Então aqui ele explicando como está então usando também aquilo que ele já trouxe, como está usando o livro. Ele diz que os caminhos que levam à riqueza e à pobreza, eles seguem direções opostas, e ele já ilustrou mais ou menos como sendo duas correntezas. Uma leva para a falta e escassez, outra leva para a riqueza plena, abundante em todos os setores. E ele está dizendo que e ele diz que esse livro a gente podia usar como um remo, analogicamente falando, como um remo para nos colocar na direção que a gente quer ir. Então aqui ele dizendo de novo que no capítulo ele explicou tudo sobre o desejo, o uso correto do desejo, e agora nesse capítulo sobre o medo, ele vai nos dar instruções completas para preparar a mente para fazer uso prático do desejo. Então aqui ele nos mostrando como usar o livro, as informações que ele está trazendo no livro, como o remo para mudar a direção da correnteza que a gente está pegando, para a riqueza ou para a pobreza. Chegamos então ao lugar em que você deve aceitar o desafio que irá determinar quanto dessa filosofia assimilou. Eis o ponto em que você pode se transformar em profeta e predizer com exatidão o que o futuro lhe reserva. Se, depois de ler esse capítulo, você estiver disposto a aceitar a pobreza, pode então preparar-se para recebê-la. Essa decisão não pode ser evitada. Uau, gente! Olha aqui, eu acho que para quem está levando a sério, isso é até meio assim, estou falando de temor, meio amedrontador, porque talvez seria melhor nem ter entrado, nem ter começado a ler o livro, porque ele está dizendo que é aqui, ó, aqui a gente decide, a gente quer ir para a pobreza ou quer ir para a riqueza. A gente vai poder saber com exatidão o que o futuro nos reserva, e essa decisão não pode ser evitada depois que a gente lê esse capítulo. A gente pode, se a gente estiver disposto, se a gente não quiser mesmo usar o que a gente aprendeu como remo e mudar isso, mudar a direção da correnteza, se a gente está indo para o lado da falta e escassez, ele diz que isso vai mostrar que a gente está disposto a aceitar a pobreza. Então, deve se preparar para recebê-la. Olha, gente, que responsabilidade aqui da gente, né? Vamos fazer aqui um voto que não, nós vamos virar. A gente que estava indo ali com os 95%, vamos sair, vamos visualizar a gente saindo e passando para os 5% e ainda conseguindo depois de lá mostrar aos outros que ficaram, olha, é assim, vem por aqui, vira ali, sobe ali, muda seus pensamentos que você chega aqui também. Se você exigir riquezas, determine que espécie e quanto exigirá para ficar satisfeito. Você sabe o caminho que leva à riqueza. Recebeu um mapa que, se for seguido, o conservará no caminho certo.
Se não ligar para começar ou parar antes da chegada, a culpa não será de ninguém, senão sua. Olha aí. Toda a responsabilidade é nossa, é minha, é sua. Essa é sua responsabilidade. Nenhum álibi irá salvá-lo de aceitar a responsabilidade se você falhar ou se recusar a exigir riquezas da vida, porque a aceitação só exige uma coisa, por acaso, a única que você pode controlar. Olha, minha gente, a aceitação só exige uma coisa e a única que a gente pode controlar, poxa. E é o estado de espírito. Estado de espírito não se presume, não pode ser comprado, deve ser criado. Como é que a gente cria? Através do pensamento. Então, vamos aqui para analise seus temores. Medo de pobreza é estado de espírito, nada mais. Ele já disse isso. Mas é o suficiente para destruir as oportunidades de realização em qualquer empresa. Esse medo paralisa a faculdade do raciocínio, destrói a faculdade da imaginação, mata a autoconfiança, solapa o entusiasmo, desanima a iniciativa, leva à incerteza de propósito, encoraja a procrastinação e torna o autocontrole impossível. Tira o encanto da personalidade, destrói a possibilidade de pensar com clareza, desvia a concentração de esforço, domina a persistência, transforma a força de vontade em vazio, destrói a ambição, anuvia a memória e convida ao fracasso de todas as maneiras concebíveis. Tem mais. Mata o amor e assassina as mais puras emoções do coração. Desanima a amizade e convida o desastre de mil maneiras. Leva a insônia, infelicidade e miséria. E tudo isso, apesar da verdade óbvia de que vivemos num mundo de superabundância de tudo o que o coração possa desejar, sem nada entre nós e nosso desejo, exceto a falta de um propósito definido. Gente, olha, então ele dizendo que o medo da pobreza, ele destrói absolutamente tudo. Ele é só um estado de espírito, mas ele tem força de total, é como um furacão que passa arrancando e destruindo tudo que podia nos levar para a riqueza e nos condenando aqui. Apesar de vivermos num mundo de superabundância, de tudo que o coração possa desejar, nos condenando a passar a vida, como Nightingale diz no livro dele, O Estranho Segredo, e do berço ao túmulo na falta e na escassez. O medo da pobreza é, sem dúvida, o mais destrutivo dos 6 temores básicos. Foi colocado no alto da lista por ser o mais difícil de dominar. Nasceu da tendência herdada do homem de atacar economicamente seu semelhante. Quase todos os animais inferiores ao homem são motivados pelo instinto, mas como sua capacidade de pensar é limitada, atacam um ao outro fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição, com capacidade de pensar e argumentar, não come seu semelhante corporalmente. Sente mais satisfação em comê-lo, entre aspas, financeiramente. O homem é tão avarento que todas as leis concebíveis já foram promulgadas para salvaguardá-lo de seu semelhante. Nada lhe traz mais sofrimento e humilhação que a pobreza. Só os que já experimentaram a pobreza compreendem o pleno significado disso. Não é de se admirar que o homem tema a pobreza. Numa longa linha de experiências herdadas, o homem aprendeu com certeza que alguns de seus semelhantes não merecem confiança quando se trata de questões de dinheiro e possessões terrenas. Tão ávido é o homem que, para possuir riqueza, será capaz de adquiri-la de qualquer maneira possível, por métodos legais, se puder, por outros métodos, se necessário e conveniente.
A autoanálise pode revelar fraquezas que a gente não gosta de reconhecer. Essa espécie de exame é essencial a todos que exigem da vida mais que mediocridade e pobreza. Lembre-se, ao examinar-se ponto por ponto, que você é tanto o tribunal como o júri, o promotor público e o advogado de defesa, e que você é autor e réu. E também que está sendo julgado. Encare os fatos corajosamente. Faça-se perguntas definidas e exija respostas diretas. Quando o exame terminar, saberá mais a seu próprio respeito. Se achar que não pode ser juiz imparcial nesse autoexame, chame alguém que o conheça bem para servir de juiz, enquanto você se submete a um autointerrogatório. Você está à procura da verdade. Consiga-a. Não importa o preço, mesmo que o deixe temporariamente embaraçado. Então aqui ele dizendo que a primeira coisa é a gente ser totalmente honesto, transparente conosco mesmos. Então eu acredito que se a gente não tiver alguém, se precisar de alguém de confiança, como ele está dizendo, para fazer, nos ajudar a fazer essa autoanálise, que nós possamos usar o espelho, vai ali e ali se olhar nos olhos. Que ele está dizendo que então uma pessoa pode nos conhecer melhor, porque às vezes a gente mente para nós mesmos. Nós fazemos de conta que a gente não é, a gente usa máscaras. Eu acredito que é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. A maioria das pessoas, se interrogadas do que têm mais medo, responderiam: nada temo. A resposta seria inexata, porque poucos percebem que estão atados em desvantagem, fustigados física e espiritualmente por alguma espécie de temor. A emoção do medo está tão sutil e profundamente arraigada que se pode atravessar a vida sob seu jugo, sem jamais reconhecer-lhe a presença. Só uma análise corajosa poderá revelar a presença desse inimigo universal. Ao começar a análise, examine profundamente seu caráter. Eis a lista de sintomas que você deve procurar. 6 sintomas que demonstram medo da pobreza. Primeiro é a indiferença. Comumente expressa pela falta de ambição, vontade de tolerar a pobreza, aceitação de qualquer compensação que a vida possa oferecer sem protesto, preguiça mental e física, falta de iniciativa, imaginação, entusiasmo e autocontrole. É isso que ele está dizendo, que a indiferença então faz com que a gente fique ali meio assim apático, né? Acredito que é isso. A gente não protesta, vem a preguiça mental, física, não tem falta de iniciativa, imaginação, entusiasmo e autocontrole. Ou seja, aquela coisa também que a professora Luceniana disse, que é uma frase de algum filósofo, não lembro o nome, que disse que todos nós, todo homem morre, todo ser humano morre, porém apenas alguns vivem. A maioria apenas sobrevive. Eu acredito que é quando se instala essa indiferença, né? Que faz parte, é o primeiro dos 6 sintomas que demonstram medo da pobreza. O segundo é a indecisão, hábito de permitir que outros pensem por nós, ficar na moita. Ou seja, é mais fácil, né? Quando a gente vai só ali atrás, a gente está indo, tem alguém guiando, a gente pode até fechar o olho, é mais fácil para a gente, né? Terceiro, dúvida, geralmente expressa por álibis e desculpas designadas para disfarçar, explicar ou desculpar-se dos fracassos. Às vezes aparece em forma de inveja dos bem-sucedidos ou por crítica a eles. Disse tudo, gente. Atrás da crítica está a inveja. Atrás da crítica está a inveja. Ainda que, especialmente eu acredito, aqueles críticos mais vorazes, é porque eles não têm coragem, não conseguem fazer o que o outro está fazendo, e aí então a crítica vem para destruir, porque eu não consigo, como ele consegue, eu não consigo, é inconsciente, mas enfim, é isso, né, que ele está dizendo. Quarta é a preocupação, expressa geralmente encontrando defeitos nos outros.
tendência a gastar além das rendas, negligência da aparência pessoal, zangas e carrancas, intemperança no uso de bebidas alcoólicas, às vezes pelo uso de narcóticos, nervosismo, falta de equilíbrio e constrangimento. Quinto é cautela exagerada. Hábito de procurar o lado negativo de todas as circunstâncias, pensando e falando de possíveis fracassos em vez de se concentrar nos meios de lograr êxito. Saber de todos os caminhos que levam ao desastre sem nunca procurar evitá-los. Esperar pelo momento exato de começar a pôr ideias e planos em ação até a espera se tornar hábito permanente. Lembrar sempre os fracassos, esquecendo-se dos bem-sucedidos. Vendo os buracos no queijo, sem ver o queijo. Pessimismo que leva à indigestão, eliminação deficiente, autointoxicação, mau hálito e má disposição. Olha, gente, tudo isso que ele está dizendo aqui dessa cautela exagerada acaba então até se refletindo no próprio corpo físico, com a indigestão, a eliminação deficiente, isso se dá autointoxicação, que traz também o mau hálito e a má disposição, porque eu acredito realmente que aquela coisa do estar enfesado é estar literalmente cheio de fezes. Então eu acredito que uma das coisas mais importantes para a gente conseguir é a eliminação eficiente do nosso corpo, que o nosso corpo seja autolimpante, para que a gente não fique intoxicado. E aí ele está mostrando que aqui, de tudo isso, essa cautela, ela é a chefe de gabinete da procrastinação, da autossabotagem. Enquanto a gente está com cautela, não vou fazer, enquanto a gente está vendo só o negativo de cada coisa que a gente podia estar colocando em ação, isso é autossabotagem, a gente não vai fazer nunca. Mas aí ele dizendo, eu acho interessante isso, que talvez se a gente começasse a ver aquilo que a gente pode estar transformando no nosso corpo físico. E agora eu me lembro de um vídeo que eu fiz também sobre isso, sobre como eu consegui vencer essa autointoxicação física mesmo, esse estado de não eliminação, ou seja, essa coisa de estar enfesado. E isso, como ele está dizendo, faz grande diferença. Eu deixo aqui para você o vídeo, se você quiser dar uma olhada, como foi que eu venci isso. Essa coisa de fazer o número 2 só uma vez por semana e quando tá viajando uma vez por mês, ou, sabe? Então, isso ele está dizendo aqui que é infinitamente importante aqui para essa nossa busca, né? Então, eu deixo o vídeo para você que quiser ver, tá? 6, então, ele traz a nossa procrastinação. Hábito de adiar para amanhã o que deveria ter sido feito o ano passado. Perder tempo em criar álibis e desculpas por não ter feito uma tarefa. O sintoma é intimamente ligado à cautela exagerada, dúvida e preocupação. Recusa na aceitação de responsabilidades, podendo evitá-las. Vontade de entrar em acordo. Em vez de lutar com firmeza, aceitar dificuldades, em vez de vencê-las e usá-las como trampolins ao progresso. Pechinchar com a vida por um centavo, em vez de exigir prosperidade, opulência, riquezas, contentamento e felicidade. Planejar o que fazer se e quando o fracasso chegar, em vez de queimar as pontes e tornar impossível a retirada. Fraqueza e muitas vezes falta total de autoconfiança. Propósito definido, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, ambição, parcimônia e capacidade de raciocínio sensato. Esperar pobreza em vez de exigir riquezas. Ligar-se aos que aceitam a pobreza em vez de procurar a companhia dos que exigem e recebem riquezas. Que ponto incrível, trouxe um monte de coisa aqui então, mas finalizando com que também nós mimetizamos e a gente se deixa, no vídeo de final de ano, eu vi que a professora Lucelena falou lá que para abrir o ano com chave de ouro,
ela citou Platão, que falava do homem de ouro, do ser humano de ouro. E eu fui ver o que era lá o metal ouro. Ele não se mistura, ele não se contamina, ele pode ser como que fala, derretido ali com outros, que eles não se mistura com outros. Então, não se misturar com o meio, porque ele está dizendo que ligar-se aos que aceitam a pobreza, em vez de procurar a companhia dos que exigem e recebem riquezas, porque nós mimetizamos, porque ele deu exemplos lá de pessoas como o Henry Ford, que tinha tudo para ser pobre, mas ele se ligou a mentes que eram mais elevadas do que ele se ligou a Thomas Edison, por exemplo, e ele foi todo o sucesso que ele foi. Então aqui também até isso, o meio, e o que é que a gente está ouvindo, do que a gente está se alimentando. Eu acredito que tudo isso, se a gente tiver com o corpo, como ele disse ali em cima, de mau hálito, cheios, todo intoxicado, fica mais difícil conseguir isso aqui, lutar com firmeza. A gente vai mesmo se deixando levar, fica de acordo, deixa para amanhã o que a gente devia ter feito ano passado. Eu acho que tudo passa para a gente, por estarmos, tá me vindo essa consciência agora, tudo passa por estarmos colocando do nosso lado. A gente precisa de um álibi ali com a gente. Não é um álibi, é um comparsa, não sei, no sentido positivo ali com a gente, que é nosso corpo. Se a gente tiver com o corpo todo irregular, todo mal resolvido, sem equilíbrio, então fica mais difícil a gente conseguir essa força de vontade, conseguir isso, todas essas coisas, transmutar esses pontos que ele está trazendo, que são os que nos levam para a falta e para a escassez. Gente, muito, muito, muito cheio de coisa para ver, para entender, para compreender nesse passo aqui, que ele está dizendo que é possível, depois que a gente compreender isso, e eu acredito colocar em prática também, porque ele disse lá que o conhecimento só é poder depois que se torna ação. Então ele diz que disso depende. Se a gente depois que passar por tudo isso, a gente escolheu, pronto, eu vou continuar na pobreza mesmo. Por isso que eu concluo esse aqui, ainda não terminou esse capítulo, mas eu fico aqui para não ficar muito longo, para a gente ter mais tempo de pensar, de meditar sobre o que ele está dizendo aqui, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado tanto dessa leitura como eu gostei de fazê-la. Agradeço muito vocês por terem vindo comigo até aqui, muito obrigado mesmo. E espero contar com vocês para o próximo vídeo, para que nós possamos concluir, então, esse livro incrível, esse clássico maravilhoso de quem está buscando riqueza em todos os setores da vida, não apenas a financeira, do Napoleão Hill, que dedicou 25 anos da vida dele estudando para então trazer essa filosofia para nós, e está dizendo que a única coisa que nos cabe agora para que isso faça sentido na nossa vida, funcione na nossa vida, é colocá-la em prática. Para colocar em prática a gente tem que entender e tem que também estar disposto, né? Tá bom? Eu espero que vocês possam estar gostando e que eu possa encontrar com vocês no próximo vídeo. Muito obrigada, tchau!